Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Particularmente, meus irmãos, eu não sou muito fã, não sou assim, não gosto muito de repetir temas, né? A palavra de Deus, ela tem tanto, é como se você tivesse, né, um monte de alimento diferente e você de repente fosse comer o mesmo alimento, né? Mas existem temas que eles precisam ser repetidos. Eu acredito que tem temas que não tem jeito, você precisa repetir, até porque na repetição você grava melhor. Eu sei, por exemplo, de pessoas que pegam as palestras nossas e ouvem 10, 11, 12, 13 vezes, 14, 15, né? Porque é muita informação nova, né? E isso mostra apenas a sede e a fome que as pessoas estão da palavra de Deus. Eu hoje não consigo, por exemplo, imaginar que você consiga ouvir um sermão ou uma palestra numa igreja e querer ouvir várias vezes. Porque, na verdade, você entra vazio, sai vazio e aquilo não te alimenta, não te fortalece, então você não. Mas, particularmente, eu agradeço a Deus pelo privilégio hoje de que as pessoas estejam com essa fome. E as pessoas estão com fome, mas estão com fome de alimento sólido. Elas não querem, né, um alimento que de fato não atraia elas, né? E eu gostaria, assim, que nessa noite a gente realmente prestasse atenção no que vai ouvir, não porque é o Rogério, isso, né, a gente já sabe, o mensageiro não, ele é uma pessoa normal como outra, mas a palavra de Deus tem ensinos que, embora não sejam, por exemplo, um ensino mais importante que o outro, a palavra de Deus tem ensinos que ela vem diretamente para o tempo que a gente precisa, né? E quando isso acontece, pode ter certeza, né, que por ser o alimento certo que você precisa naquele momento, isso vai fazer diferença na tua vida. Não importa o que você acredita, não importa o que você deixa de acreditar, não importa o que você gosta, não importa o que você não gosta, né? A palavra de Deus, quando ela chega naquilo que é o que Deus quer que a pessoa tenha no momento, ela vai mudar a vida da pessoa. Ela pode até na hora dizer, não, mas aquilo lá não me... Mas é uma semente que vai ficar no coração e ela vai produzir efeito. Pode passar um ano, pode passar 2, pode passar um mês, não importa, ela vai mudar a tua vida. Em algum momento, você vai estar num local e aquilo, o Espírito de Deus vai te trazer à mente aquilo que você ouviu hoje. Se o que você ouve é a palavra de Deus para o tempo certo. É como um bom remédio. Às vezes você toma um bom remédio, na hora parece que não faz efeito, né? Mas vai passando o tempo, devagarinho, começa daí a resolver o teu problema. E o remédio verdadeiro, pode observar, o remédio natural, o remédio verdadeiro, ele demora mais para fazer efeito. Demora mais. Né? O remédio, que é o remédio químico, que é o paliativo, você tomou daqui a pouco, né? Parece que passou, mas é que anestesiou. É diferente. Ele não vai curar, ele vai anestesiar você. É o chamado paliativo, é o anestésico, o nome já diz, ele tem anestesia. Já o remédio natural cura, né? Então, vamos confiar que a palavra de Deus ela é capaz de curar realmente esse anseio da alma, né? E vamos abrir as nossas Bíblias, quem gosta de acompanhar, e no livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus, capítulo 24, e vamos estudar um pouco o que está aqui, né? Lembrem-se sempre do seguinte, né? De um modo geral, as pessoas estudam a Bíblia assim. Elas abrem a Bíblia, leem,
Quando muito entende-se alguma coisa, né? Quando muitas pessoas entendem alguma coisa, mas o nosso desafio é muito maior. O nosso desafio é entender o que está nas entrelinhas dela, né? Aquilo que é mais profundo, né? Vamos ler então Mateus 24, a partir do versículo 1. 24, 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Até aqui, olha só. Pergunta, sinceramente, seja sincero com você mesmo. Pode alguém achar que não é importante isso? Pode alguém imaginar em algum momento que não é importante saber os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo? Vamos imaginar que você é uma pessoa do mundo. Você não está aí com as coisas de Deus. Você não quer saber da vinda de Cristo. Mas e o fim do mundo? Será que pode ter alguém no mundo que não queira saber sobre o fim do mundo? Porque hoje o mundo pergunta, mas vai ter fim do mundo? Isso não é nem uma pergunta a se fazer. Não é uma pergunta a se fazer. Porque aqui não está dizendo talvez haja um fim do mundo. A Bíblia está dizendo vai ter um fim do mundo. Acabou. E é indiscutível porque é Cristo falando. Aquele que criou junto com o seu Pai o mundo. Será que ele sabe ou não sabe se vai ter fim? Né? Então, aquilo que não deveria nem ser uma pergunta é uma dúvida para muita gente. Né? Mas será que vai ter fim do mundo? Bom, vamos ler. Né? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Bom, começa o nosso texto dessa maneira. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Existe uma frase bíblica que deve nortear todos os nossos estudos, os nossos, para aqueles que querem realmente entender a profundidade da Bíblia. Nada de novo, debaixo do sol. O que foi, será. Isso sempre. Vai ler a Bíblia hoje, vocês que hoje já têm um conhecimento um pouquinho, vamos dizer, melhor da Bíblia, como todos nós que estamos aprendendo o tempo todo. Vai ler a Bíblia, tenha isso na tua mente. O que foi, vai ser de novo. Por quê? Porque senão isso aqui passa a ser uma história para os discípulos. Ou não? Sim. Isso aqui você vai ler, pô, que bonitinho, foram lá os discípulos, então, mas e daí? Qual é a história para mim aqui? Em que isso importa para mim em todos os detalhes? Lembrem-se, por que é importante isso? Porque o cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. E é simples. Você está com fome? Quanto mais você comer, mais você mata a tua fome. Você está com fome, você é acostumado a comer 250 gramas de comida. Te dão 30 gramas, vai matar a tua fome? Não vai. Hoje, infelizmente, é o que acontece. Aqui está um prato cheio. Mas o que se consegue comer daqui é 30 gramas. Repito, você vai ouvir esse mesmo tema e você sai com fome. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dizendo para você, tem mais, tem mais, tem mais. Sim, senhor, eu acredito que tem mais, mas cadê? Não sei. E você começa a procurar. Então, esses encontros acabam sendo o resultado de uma busca que a pessoa não sabe que tem, mas que o Espírito de Deus está dizendo, você precisa de mais, você precisa de mais, você está mal,
Você está com fome. E o que acontece? Se a fome física mata o sujeito, claro, o sujeito, imagine a fome espiritual. A fome física mata o teu corpo, mas a fome espiritual mata a tua alma. Entende? E eu pergunto, eu sei que é uma resposta difícil para quem está no mundo, mas se você tivesse que escolher hoje, morrer hoje fisicamente salvo, ou morrer daqui a 10 anos perdido, qual seria a tua escolha? Morrer hoje Seja franco. Morrer hoje salvo. Mas você acredita que essa seria a resposta do mundo? Não. Daqui 10 anos perdido. Porque tem gente que fala que não tem alma. Essa é a diferença entre o cristão e a pessoa que é do mundo. O que é do mundo, por não ter certeza da vida eterna, por não conhecer as promessas de Deus, por não confiar em Deus, não, eu quero aproveitar, eu não sei o que vai ser depois. O que se diz hoje? Pode ver, pegue, recentemente, inclusive agora, o Papa fez um discurso, Papa Francisco. Aproveite a vida, abrace mais, beije mais, faça mais isso, faça mais aquilo. Gente, a Bíblia é o contrário. A Bíblia é aproveite menos. Porque o que o mundo fala em aproveitar é aquilo que não é bom. Entendem? Porque de repente você diz, o que há de mal em abraçar? Nem nada. Mas em que isso vai te fortalecer espiritualmente? Isso é uma pregação completamente centrada no eu. Aproveite, aproveite, aproveite. Beije mais, vá mais para a festa, passeie mais. Gente, aproveite para aprender de Deus. Porque isto é que vai te dar eternidade. Aqui, aproveitando muito, você vai aproveitar sim muito, 50, 60 anos, e mal aproveitado. Porque o jovem, por exemplo, nenhuma culpa, é o que está no coraçãozinho deles. Nós já fomos jovens, nós queremos ir para a festa, nós não queremos saber disso aqui. Mas aí, diz, eu quero aproveitar. Então ele vai, e não é por mal, ele vai para uma festa, aproveita mal, porque na verdade aquilo não é o ideal, ele não é feliz lá, mas ele está buscando um meio de encontrar a felicidade, e quando ele sai de lá, convenhamos, ele sai com o coração vazio, e aproveita, quem sabe, uma vida, 20 anos, porque depois já começa as doenças, já começa a ficar mais, dor na espinha, dor nas costas, dor aqui, dor ali, já não aproveita mais como era, e finalmente vai perder a eternidade. Quando você, em vez de 20 anos aproveitando mais ou menos, pode aproveitar a eternidade. E aí o jovem que queria ter um carro vai ter asa um dia. É diferente. O jovem que queria conhecer os Estados Unidos vai conhecer outros planetas. O que Deus tem preparado é muito melhor do que o que está aqui. Só que como a pessoa não tem certeza da vida eterna, ela prefere aproveitar aqui. Mas, voltando ao assunto de nada de novo debaixo do sol, Jesus ia saindo do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. O que isso tem a ver com hoje? O que isso tem a ver com os dias de hoje? Catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame. As igrejas. Não, aquele lá da Templo de Salomão. Escolha. As pessoas estão querendo mostrar o quê? A estrutura do templo. Sim. Hoje, há uma competição para ver quem faz uma igreja mais bonita. Estão preocupados com o quê? Com a estrutura do templo. Quando Jesus quer que a gente se preocupe com a estrutura da alma. Vós sois o templo do Espírito Santo. Eu não vou levar parede para o céu, eu não vou levar prédio para o céu. E ornamento, e gasta-se milhões. E todos estão preocupados em mostrar a estrutura do templo. Não vem para a minha igreja. Mas por que eu vou na tua igreja? Não, minha igreja é bonita. Não, venha para o templo de Salomão. Mas por que para o templo de Salomão? Porque o templo é bonito. Mas por quê? Porque as cadeiras são confortáveis. Lá tem cadeira macia para sentar. Quem que está preocupado com isso se for um cristão verdadeiro? E o que é pior? Leiam ali. Como é que começa a frase?
Quando Jesus ia Saindo do templo. saindo do templo. Jesus está dizendo, eu estou saindo dos templos, porque os templos não me deixam mais entrar. Jesus, o que fez no templo, quando eles estavam preocupados apenas em fazer comércio com o templo? O que estavam fazendo lá no templo? Quem lembra? Estavam comercializando boi, estavam comercializando ovelha, estavam cambiando o dinheiro do templo, só se aceitava o dinheiro do templo. Então você ia lá com reais, ele dizia, não, você tem que trocar pela moeda do templo. E daí era 4 por 1, por exemplo. Roubo. O que estavam fazendo? Comércio, sim ou não? Sim. O que estão fazendo hoje? Comércio. Tem certeza? Como? Que comércio estão fazendo? Até com a pessoa pregar uma palavra tem que pagar. Eu vou pregar na tua igreja, mas tem que me pagar tanto. Eu vou cantar na tua igreja, mas tem que me pagar tanto. Né? Você vai para a igreja? Tá. Hoje é o sabonete ungido do Senhor. Um sabonete no mercado, 1,30, 1,40. O sabonete lá, quanto? 100. Um copo d'água. Um copo d'água, R$2. Lá quanto? 150. Isso se chama comércio. E é a mesmíssima coisa que se faz. O que Jesus faria se entrasse nas igrejas hoje? Nessas igrejas? Dava as costas e ia embora. Não. Ele ia expulsar todo mundo. Mas por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? Por que vocês acham que ele não faz isso hoje? Sabem por quê? Tristemente. Ele diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Sim ou não? Sim. Pergunto, esses templos podem ser repreendidos por ele hoje? Não. Não há interesse. Porque não são mais dele, gente. Ele repreende o que é dele. O que não é dele, ele não repreende mais. Então, assim, quem dera Cristo ainda repreendesse esses templos. Ele não repreender esses templos é a pior coisa que poderia estar acontecendo. Porque ele está dizendo, não são mais meus. Pergunto. O Mateus é filho de quem? Do Fernando. Da Fernanda. Eu já repreendi o Mateus? Não. Você? Eu já. Por quê? Porque eu sou tia e está sob meus cuidados. Olha a diferença. Família. Quando eu faço parte da família de Deus, Deus me repreende. E por que ele repreende os dele? Eu repreendo e disciplino os que eu odeio. Amo. Os que eu amo. Quando a gente Eu ama, posso gostar do Mateus, mas eu não o amo como sendo da minha família. Quem eu repreendo que está aqui? A Débora. Por quê? Porque é sua filha. Mas por que eu repreendo ela? Porque Eu amo. amo. Porque eu amo. Não adianta querer enganar e dizer que eu amo vocês todos como eu amo ela. Não é verdade. Eu amo muito mais ela. É um fato, porque ela é da família. Deus ama muito mais os dele. Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque essas pessoas ele pode repreendê-las. Por quê? Porque elas escolheram ele. Entende? Elas escolheram. A diferença é que a Débora não escolheu fazer parte da minha família. Ela nasceu, certo? Por um desejo nosso. Mas a partir do momento que ela é da família, eu tenho o direito de repreendê-la. Deus diz, eu tenho o direito porque você me escolheu. Se você não tivesse me escolhido, eu não te repreenderia. Não sei se entendem onde eu quero chegar até aqui. Então Deus está dizendo, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Aquelas igrejas que já não me pertencem mais, eu não vou repreender. E isso é triste. Triste. Porque o ideal seria, repito, que ele repreendesse. Então, alguma similaridade com o dia de hoje ou não? Sim, é só ler. O que mais? Vamos ler? Bom, 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja Derivado. Por quê? Jesus fala isso do templo que eles estavam mostrando. O templo, seguramente era um templo que foi levantado para a honra e glória de Deus. Esse templo, inclusive, para vocês terem noção, esse templo, quando finalizaram a construção desse templo, aqueles que conheceram o templo anterior de Salomão, olhavam e diziam, o que é isso perto do que já foi? Porque o templo de Salomão era muito mais bonito. Então aqueles que conheceram o templo de Salomão agora olharam para esse templo, olhavam e diziam, nossa, que templo feio, né? Não tem nada a ver e tal. Mas esse templo foi dito que ele seria muito mais honrado que o outro. Por quê? Porque esse templo, o Cristo vivo entrou nas portas dele. Não sei se me entendem. Jesus entrou fisicamente nessas portas.
Por isso o templo foi honrado muito mais. No momento que Cristo sai dele... Por isso que fala que é glória da segunda casa. Perfeito, perfeito. Porque qualquer pessoa que olhasse o material, o humano, diria não. É exatamente isso que eu estou falando, exatamente. Eles diziam, a glória desse templo será maior, mas só quem entendia isso espiritualmente. Porque quem olhasse para um templo outro dizia, nunca. Era como se você olhasse, com perdão da palavra, apenas um comparativo humano para a gente. É como se você olhasse essa casa, certo? Essa aqui que nós estamos, e agora você saísse daqui e fosse para a mansão mais bonita de Cascavel, certo? Entrasse lá. A pessoa conheceu lá, conheceu aqui. Daí, o mesmo grupo vinha aqui e a gente diria para ele, escuta, essa casa aqui é mais honrada que aquela. Pare, rapaz. Ficou louco? Olha aquilo lá. E aí alguém diria assim, não, nessa casa se estuda a palavra de Deus. Lá não. Entende? Sim. Então, aos olhos do céu, essa casa é muito, a glória dessa casa é muito maior do que aquela. Entende? E é algo similar. Então, eles olhavam para o templo. Mas Jesus, inclusive, diz, não, vai ser assim, pronto. Só que, no momento que Cristo é expulso do templo, acabou. O templo não vale mais um centavo. Entende? É simples. O templo tinha um fundamento. Qual era o fundamento? Cristo. No momento que Cristo, o fundamento, é expulso, o templo ia cair. Era só uma questão de tempo. Assim também com a pessoa. Você está andando. As pessoas olham e dizem, olha, está andando lá, não está andando? Lembram que Jesus disse? Jesus disse, vem e segue-me. Disse, deixe primeiro que eu enterre meu pai. O que Jesus disse para ele? Deixa os mortos que enterrem os mortos. Como é que o morto vai enterrar o morto? Só se ele for morto espiritual. Então, está cheio de, hoje, cascavelenses, paranaenses, brasileiros, terráqueos, no mundo inteiro que estão mortos, mas estão andando. Por quê? Estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Tem uma questão de tempo, eles caem e acabou. Entende? Então, hoje, quem não tem Cristo como fundamento é um morto espiritual. Não importa que ele ande, que ele fale, que ele coma, não importa. O céu vê ele, infelizmente, como um morto espiritual. A mensagem é, deixa os mortos que enterrem os mortos. Por quê? Porque esse disse, deixa eu primeiro enterrar meu pai. O pai dele estava vivo, ia demorar um monte ainda para morrer. Ele disse, deixa eu... Quando meu pai, daqui, quem sabe, 5, 10, 15... Ou seja, ele estava protelando, certo? E é o que muitos fazem. Deixa eu primeiro enterrar meu pai. Não, deixa primeiro eu dar uma olhada lá na lavoura que hoje eu tenho. Não, deixa que eu primeiro tenho que isso. Deixa que eu primeiro tenho que aquilo. Se você não arrumar tempo para Deus, se você não arrumar tempo, nunca vai ter tempo para Ele. Porque o diabo vai dar um jeito de arrancar todo o teu tempo. Isso não é um tempo que você vai ter. Isso é um tempo que você vai ter que achar. Você vai ter que achar, você vai ter que construir esse tempo. Vai ter que abrir mão de coisas para poder realmente ter um encontro com Deus. Porque senão... Bom, seguimos então, né? Jesus disse então claramente, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque, vejam bem, a igreja e qualquer templo que se construa só pode ter um objetivo. A pessoa ter um encontro com Cristo. Mas se Cristo não está mais lá, para que eu vou na igreja? Fazer o quê? Eu vou lá para ter um encontro com os irmãos. Para ter encontro com os irmãos eu posso ir em qualquer lugar. Só o que forma uma igreja é isso aqui. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome. E Cristo está presente onde? Onde se estuda a palavra. Onde se honra a Cristo pela palavra. Cristo deixou a palavra. Cristo é a palavra. Então, quando nós estudamos a palavra, nós estudamos Cristo. Pergunta, a palavra está presente aqui, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, quem está presente aqui? Cristo. Onde não está presente a palavra, não está presente Cristo. Aí você entra numa igreja, tem rodopio, tem festa, tem gritaria, tem tudo. Mas não tem a palavra. Cristo está ali? Não. É simples, irmão. Certas coisas nós precisamos ser muito claros. Não adianta ficar, sabe, dourando a pílula. Câncer não se trata com anestésico. Câncer não se trata com pomadinha,
se trata com o quê? Tratamento dolorido. Hoje o câncer do pecado está matando milhões. Não vai ser com anestésicozinho, não vai ser indo na igreja para bater palminha, não vai ser indo na igreja para ficar rodopiando, não vai ser indo na igreja para ficar, sabe, como se tudo estivesse as mil maravilhas. A igreja é um hospital. Você já viu alguém no hospital cantando de alegria, com o cara morrendo lá na cama? É um hospital. E o hospital tem um grande médico que se chama Jesus Cristo. Mas você não viu uma vez só. Me diga uma vez que Jesus Cristo ficou rodopiando, que ficou pulando, que ficou gritando. Uma só vez. E se você me citar uma vez que ele fez isso, e lembre-se, ele é o nosso o quê? Exemplo. Se você conseguir me convencer que ele fez isso, então sim, nós podemos fazer isso também. E derrubamos outros, né? Eu não falo isso por mal, por favor, irmãos. Mas nós precisamos ter muito claro o que é um culto a Deus. Muito claro. Deus, vejam bem, no passado, nós tivemos 2 cultos. Lá no começo, um culto foi o que Abel fez a Deus. Abel apresentou um cordeiro, sacrifício, um cordeiro, certo? E Deus aceitou ou não? Sim. Por quê? Porque ele aceitou. A libertação do pecado. Porque foi o que Deus Tinha pedido. pediu. Ótimo. Caim foi lá, vejam bem, irmãos. Caim foi lá e ofereceu o melhor da terra. Vocês acham que ele pegou uma melancia podre? Não. Pegou uma melancia boa, uva boa, tudo bom. Foi lá e ofereceu a Deus. Deus aceitou? Não. Por quê? Porque não foi o que ele tinha pedido. Hoje se faz cultos a Deus, onde se oferece tudo, menos o que ele pediu. Menos o que ele pediu. Certo? Então, veja, Deus não pode aceitar o que ele não pediu. Não pode, porque ele sabe o que é necessário. Não é que ele diz, não, eu não aceito porque eu sou ruim. Não, ele não pode aceitar. Na época ele não podia aceitar por uma razão simples. Ele pediu o cordeiro por quê? Cordeiro representava Cristo. Culto sem Cristo não é culto. O outro foi e ofereceu fruta. Alguma fruta representa Cristo? Não. Então Cristo não estava presente. Ele não pode aceitar um culto em que Cristo não está presente. Por quê? Porque quem vê a mim vê o Pai. E nós só podemos ir ao Pai através de Cristo. Então, se Cristo não está presente, não temos como ir ao Pai. Entendem essa analogia? Então, por que Deus não aceitou? Porque Cristo não estava presente ali. O Cordeiro não estava presente, que era Cristo, e tinha que estar. Tá bem? E agora vocês imaginem se Deus tivesse aceitado. Hoje estariam oferecendo sabe-se lá o que dentro das igrejas. Deus não aceitando, ainda assim oferece um monte de coisa que Deus não pediu. Imagine só. Era até possível hoje que nós tivéssemos deuses de melancia, deuses de uva, sabe-se lá. Se não tiver, né? Bom, mesmo Deus não aceitando, mas o que queremos focar é que nós precisamos aprender a dar o que Deus pediu, e não o que a gente quer dar. Não, eu, né, desde que nada. Faça o que Deus pediu. Ok? 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha quantas lições. Estava um grupo assim, ó. Estava esse grupo aqui lá. Muito mais gente, mas apenas um exemplo. Estava esse grupo aqui. Jesus diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Imaginem a cena agora. Estamos todos lá na frente do Templo de Salomão. Estamos na frente da Catedral Corcunda de Notre Dame. Estamos na frente de qualquer templo lindo que vocês veem. Aí levanta o irmão está lá e diz assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai cair tudo. Já não sei se ele não seria linchado na hora. Não sei se ele não seria linchado na hora. Mas se não fosse, ele iria virar as costas e sair. A maioria ia para casa.
O que será que ele quis dizer com isso? Esse cara é louco. Imagina. Mas uns poucos fizeram o quê? Eu vou lá perguntar pelo que ele quis dizer com isso. Quero entender esse negócio. Esse troço é pesado, isso não é uma brincadeira. Foi o que eles fizeram. O que diz o texto ali? Leiam de novo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em Particular. Dizendo. Qual é a diferença então? Em particular. Quer entender as profecias? Particular. Você vai ter que ter uma entrevista com Cristo, não tem jeito. Você vai ter que se ajoelhar, Senhor, me ajuda, me ensina. Me ensina. A lição é para nós. Eles foram até ele. O que nós temos que fazer? Ir até ele, a mesma coisa. Joelho no chão. Senhor, me ensina, me ajuda. O que o Senhor quis dizer? A pessoa diz, não, eu não entendo nada. Nossa, Mateus 24. Teve um testemunho do meu irmão, belíssima. Quem leu, viu. E olha que é uma pessoa querida, uma pessoa buscando, uma pessoa... Nossa, eu ouvi Mateus 24, eu nunca imaginei que fosse uma profecia. Gente, é só profecia. Só. Isso é tudo profecia. Nós lemos 3 frases aqui, o que nós vimos até agora? Só profecia. E as coisas estão acontecendo hoje. E ele falou isso há quanto? Faz 2000 anos. Está tudo acontecendo debaixo do nosso nariz e as pessoas... Vamos lá? Em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, você quer saber os sinais que mostram o fim do mundo, mas não só que mostram o fim do mundo, mas mostram quão próximo pode estar o fim do mundo? Vamos ver. Primeiro, veja, eles perguntam, eles têm uma pergunta específica. Jesus respondendo disse-lhes, primeira coisa, quer saber o fim do mundo? Primeiro você tem que entender uma coisa. Cuidado. Acautelai-vos. Cuidado. Senhor, por quê? Por quê? Ninguém engane vocês. Então, peraí. Primeiro, cuidado. Para quê, senhor? Para não ser enganado. Por que, senhor? Eu poderia ser enganado? Sim. Ah, sei, os do mundo sempre vão se enganar, né, senhor? Não, filho, não é isso que eu estou dizendo. Não é os do mundo, não. O que diz ali? Muitos virão em meu nome. Cuidado. O senhor tem que ter cuidado com os do mundo. Não, você não precisa ter cuidado com os do mundo, não. Vocês têm que ter cuidado com os pastores. Vocês têm que ter cuidado com os que vêm em meu nome. Vocês têm que ter cuidado com os que vão usar o meu nome. Vocês têm que ter cuidado com as igrejas que está escrito o meu nome lá. Igreja de Jesus Cristo. Igreja dos santos dos últimos dias. Igreja disso, igreja daquilo, igreja de Deus. É com esses que você tem que ter cuidado. Pergunto para vocês. Como é teu nome, menino? Não, Fernando. Mateus também. Mateus. Vocês dois saem. Daqui a pouco, começa a se aproximar de você um cara carrancudo, em 2, 3, carrancudos, olhando torto, com a mão na cintura. O que você pensa? Vai o quê? Assaltar. Perfeito. Na hora você pensa. E vocês dois já ficam o quê? Cuidado. Acautelado. Você já dá um toque, ó, cuidado. Fica de olho. Agora chega para você um cara bem vestido, bem arrumadinho, todo educado e vestido de polícia. Você não, a priori você não teria medo, é um policial, vai me proteger. Claro que hoje a polícia é uma confusão também, mas estou dizendo. Lembrem-se, Jesus disse que o diabo se transveste em anjo de luz. Eu pergunto, você olha para um pastor, o que acontece? Você fala para as pessoas da igreja, escuta, fala e ensina uma coisa. O que ele diz? Vou perguntar para o meu pastor. Vai perguntar para quem não é para perguntar, porque ele disse, cuidado que ninguém vos engane. Não é para perguntar para o pastor, não é para perguntar para o Rogério, é para perguntar para quem? Palavra. Pergunta para Cristo. Será que ele não sabe? Pergunte para ele. Os discípulos foram em particular falar com quem? Com o pastor? Não, com Cristo. Ah, eu vou perguntar para o meu pastor. E o pastor? Infelizmente. Repito, tem pastor bom? Tem. Mas, gente, olha o risco que você corre. Jesus disse que viria poucos. Muitos. Então eu pergunto, de 10, quanto é muitos? No mínimo 8, 7. Me permitam contar uma experiência muito rápida para vocês. Nós conhecemos um irmão, vem da raiz pentecostal, José Wilk. E esse irmão
ele estava muito envolvido sempre com os pastores pentecostais e tal. Não estou falando que é pentecostal porque o pentecostal é o problema. Estou apenas usando um exemplo, tá bom? Que é o caso dele. Poderia ser protestante, poderia ser padre, poderia ser evangélico, poderia ser de qualquer uma dessas raízes. E ele, depois que começou a aprender a estudar a Bíblia com a gente, chegou um dia que ele falou, o senhor sabe de uma coisa? Eu falei, não é possível. Eu falei, eu quero fazer um pedido para o senhor. Ele orou e disse, senhor, eu quero que o senhor tire todos falso pastor. Tudo. O que for falso pastor, o que for pastor, eu não quero mais que o senhor traga para minha casa. Não me traga mais. Porque só enrolam a gente. Tá bom, orou, pediu. Ele recebia sempre pastores na casa dele. Pediu, orou, parou, não apareceu mais ninguém. Passou 1, 2, 3 dias, uma semana, 15 dias. Ele falou, senhor, o senhor entendeu errado. Senhor, eu não falei para o senhor tirar tudo dos pastores. Só os ruins. O senhor tirou todos. Mas depois ele foi entender que quando Deus diz muitos, é muitos. Finalmente ele foi entender, dos que vinha não tinha um que escapava. Nenhum. Irmãos, muitos é muitos. As pessoas vão dizer, podem ter certeza, estudos como esse, eles vão dizer, não, aquele cara odeia pastor. Não tenho nada contra os pastores, gente. Os falsos pastores atrapalham os bons. Pastor que é bom ouve um tema desse e vai gostar, porque vai dizer, não, realmente, os falsos pastores só atrapalham a gente. Porque eles ensinam tudo errado, daí a gente não pode chegar a ensinar o certo. Primeiro a gente tem que tirar o que eles aprenderam errado, para depois poder fazer o certo. Ou não é assim? Tanto que a gente começa a ensinar essas coisas, aí o que acontece? Não, mas não é assim, não, mas por que nós? Não, porque o pastor falou diferente. Bom, mas se o pastor falou diferente, vai ver quem está errado. Ou eu ou ele estão errados. Um dos dois está errado. Se aqui foi ensinado que é verde e outro te ensinou que é amarelo, um dos dois está errado. E você não tem que acreditar em mim e nem nele. Você tem que ir na palavra. Certo? Esse é o papel. Ouviu? Agora, é claro, Deus dá o discernimento para a pessoa, ela ouve e sabe que é assim. Sabe. Porque ela está ouvindo apenas a palavra. Não se está inventando nada aqui. Está apenas se lendo e explicando a palavra. Bom, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Veja bem, muitos virão e enganarão alguns. Isso vai acontecer, não é isso? Não, há muitos. Não. Muitos enganarão a muitos. Muitos vão enganar muitos. Pronto. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Já está acontecendo. Vai acontecer muito mais. Guerra e rumor de guerra. Agora não, o ditador da Coreia do Norte, porque não sei o que, e agora lá na Índia, não sei aonde. Guerras e rumores de guerra. Olha como Jesus é perfeito. Guerras e rumores de guerra. Por que rumores? Porque Deus não está permitindo pelos seus anjos que as guerras explodam. Ele está segurando tudo para que o cristão possa florescer. Entendem? Deus está agindo de misericórdia para com o planeta. Então ele está segurando os ventos, como nós lemos em Apocalipse. O que mais? Guerras e rumores de guerra. Olhem. Que interessante. Olha o que ele diz. Olhem. Por que olhar? Você consegue olhar para as guerras? Consegue. Por onde? É só olhar. Na TV é só o que tem. Internet é só querer olhar. Você não precisa ir lá na guerra. É só olhar. Mas não é para ficar contemplando a guerra. É olhar apenas para entender o que está acontecendo. Nada além disso. Olhar. Não se... Peraí. Não vos... Como é que você não vai se assustar com uma guerra? Imaginem que amanhã eu dissesse, olha, os Estados Unidos declarou guerra com o Brasil. O que ia acontecer? Quem que ia dormir essa noite? E ele está dizendo, não se assustem. Não se assustem. Se eu permitir, confiem em mim. Eu evitei tanto tempo. Se agora eu permitir, confie em mim. Mas é difícil.
para não se assustar com a guerra, você só vai poder ter um caminho. É olhar para cima, olhar para o céu. Porque se olhar para cá... Então, ouvireis de guerras, versículo 6, ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhar, não vos assusteis, porque é mister. O que é mister? Necessário. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não final. Olha que interessante, Deus está dizendo o que então? É necessário que aconteça. Então, o mundo vai olhar aquilo que desespero, e você tem que ter no coração, isso é necessário. Para quê? Para o meu preparo. Isso é necessário para que eu fortaleça a minha fé. Deus está pensando em mim. Você já imaginou um Deus dizendo, filha, é necessário, filha. Filha, é necessário. Eu estou deixando isso para o teu bem. Como, Senhor? Para o teu bem. Como, Senhor? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma guerra, ele está dizendo, é preciso, é necessário. Olha só. Aí você vai ter medo de guerra? Se você acredita que é necessário, né? Tem fé. Certo. Porquanto se levantará nação contra nação. Hoje nós estamos vendo um pouquinho. Daqui a pouco vai ser guerra mundial. Mundial. Não se enganem. A terceira guerra mundial vai acontecer. Isso é bíblico. Ah, será? Será não. Vai. Só não aconteceu ainda porque Deus não permitiu. Hoje é guerras e rumores de guerras. Daqui a pouco é nação contra nação. Vai ser um caos. Vai acontecer. Não é para assustar ninguém não, gente. Porque ele já disse, não se assustem. Guerra mundial. E houve alguém que disse recentemente, eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta eu sei que vai ser a pau e pedra. Porque não vai sobrar mais nada. O que sobraria? Sobra porque Deus disse, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás abalado. Ou atingido, algumas versões. Então, tem esse. Esse tempo o irmão falou do chip lá. Diz que até 2022, né? É para estar todos. Agora, tem outro detalhe aqui, só para não quero desviar isso. Esqueçam o chip, tá bem? Esqueçam o chip. O chip não é problema. Tá? Ah, mas o irmão Rogério... Vejam, eu não estou dizendo que o chip é bom. Mas o chip não é o problema. O problema é a marca da besta. E o chip não é a marca da besta. Não é e nunca vai ser. Tá? A marca da besta é o que a Bíblia diz que é. Tá bem? Não vamos estudar isso hoje, mas tá? Vamos para frente. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Ah, alguém diria, fome sempre teve. Não, esperem. Hoje a fome está na África, está na... Esperem, a Europa vai passar fome. O Brasil vai passar fome. A fome vai ser global. Tá? Haverá fomes. O que mais? Pestes. Ah, hoje nós temos aí o ebola, que de vez por outra aparece, o câncer, o AIDS, H1N1, né? Esses vírus que estão vindo agora com essas gripes, isso não é nada perto do que vem. Nada. Não vai dar para enterrar gente. Diz que os cadáveres ficarão expostos. Ah, é para assustar? Lembre-se, antes de dizer tudo isso, Jesus já te disse, não se assustem. Não é para se assustar, mas vai acontecer. Ah, mas por que Deus conta essas coisas para a gente? Conta porque nos ama. Para que quando acontecer, você possa dizer, Senhor, eu já sabia. O Senhor já me preparou antes para isso. Terremotos. O Brasil vai ter terremotos violentos. Né? Em vários lugares. E aí nós vamos sempre ter os de plantão que vão dizer, mas terremoto sempre existiu. Tá bom, vamos esperar então para ver se sempre existiu do jeito que vem. Os caras estão falando em escala 9. Vamos esperar o que vem. Não vão nem conseguir medir. Deus quando fala, não adianta o homem querer, não, mas é impossível. É impossível? Vamos esperar. O homem diz isso, Deus diz isso. Vamos ver quem tinha razão. Só esperar. E antes disso, né, que Deus vai mandar a gente para o campo? Na verdade, antes disso, nós já teremos que estar no campo. Né? Mas, isso é previsão, né? Olha só. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o começo só. Isso é só o começo. E aí?
Então, vos vão entregar para seres atormentados e matar-vos. E sereis odiados de todas as gentes. Por quê? Por causa do meu nome. Quem hoje se defende, fica tentando se defender por qualquer acusação, não vai resistir. Você é acusado injustamente de, não, vou tirar limpo isso aí. Esqueça. Esqueça. Confie em Deus. Se você for para tirar limpo, meu irmão, quando chegar essa hora, você não vai aguentar. Você vai ser o primeiro que morre. Porque não, eu vou tirar limpo. Eu não levo desaforo para casa. Se prepare para levar um monte de desaforo para casa. Se prepare para fazer o que Jesus de fato disse. Se te der um tapa na face direita, Dele a outro. ofereça outro. Ah, mas isso eu nunca vou fazer. Sinto muito, então você vai ficar pelo caminho. Porque você não vai oferecer outra face e vai te dar um tiro. Porque o que ele quer é isso. Ele vai te dar um tapa para quê? O que o diabo espera? Que você reaja. Você reagiu, pronto. Agora ele caiu na mão. Agora, Jesus não reagiu. Chicote, prego, cruz. E ele disse o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí o sujeito vai te dar um tapa, Senhor, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Difícil? Muito difícil. Não, eu não levo desaforo para casa, eu sou macho. Né? Tá bom. Depois que inventaram a pólvora, não tem mais macho. Estou falando no sentido, né, como o homem vê. A pólvora acabou com os corajosos. Não é que você tem que ser covarde. Você tem que ser corajoso segundo a Bíblia. Qualquer pessoa que olhasse para Cristo, o cara deu um tapa, ele ofereceu a outra e disse, você é um covarde. Esse é o verdadeiro corajoso. Por quê? Ele domina a si próprio. O que disse o rei mais sábio que já existiu? Nenhuma vitória é tão grande quanto aquela, né, quando se domina o próprio coração. Isso é domínio próprio. Olha o trânsito. Você está andando, daqui a pouco bate, o sujeito desce bravo, começa a discussão, se o cara tiver uma arma lá, está feita a confusão. O que já morreu de gente no trânsito por conta disso? E o que a gente precisa saber? Paciência, calma. O sujeito não bateu em você porque quis. Mas é difícil. O trânsito é um desafio. Né? O sujeito fecha, outro xinga, outro briga. O que mais? Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Está pronto para ser odiado por todo mundo? Sim. Ninguém quer ser odiado. Todo mundo quer ser o quê? Amado. A pessoa vai dar uma entrevista na televisão, ele quer ser o quê? Ele quer que todo mundo aplauda ele. É dificílimo. Quando você vai dar uma entrevista na televisão, você vai entender uma coisa. E vocês vão ser expostos logo para falar do Evangelho. Você vai dar uma entrevista na televisão. Viva o gordo, não importa. O que acontece o tempo todo? Você fala uma coisa, ei! Fala para ele, vai lá falar do Evangelho para ele. E as pessoas... Fora com esse fundamentalista, esse louco. Está pronto para isso? E as pessoas que começam... E você tem que manter a calma. Né? Sereis odiado de todas as gentes. Todas. Ah, finalmente eu cheguei em casa. Bom, agora eu posso descansar. Se prepare, porque aí vem teu pai, vem tua mãe, vem teu filho, vem teu irmão. Aquele que não amar a mim mais do que mãe, pai, não é digno de mim. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Ah, eu vou arrumar uma guerra com meu pai hoje. Nada disso. Respeito. Honra teu pai e tua mãe. Mas não deixe de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem um limite. Tem um limite. Sem briga, sem ofensa, mas o que é de Deus, não. Precisa ter equilíbrio. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui, só isso torna impossível ser membro de uma igreja hoje. Por quê? Por que torna impossível ser membro de uma igreja? Porque na igreja tem o quê? O que tem dentro da igreja? Joio e trigo. Se você é trigo, o que você acha que o joio vai fazer? Vai te expulsar. Não, o que mais? Vai te trair. O que é isso? Agora o Papa é o cabeça universal.
Papa é o cabeça universal. Todos aqueles que forem contra o Papa vão ser mortos. E você está na igreja. Ah, não, aqui eu estou protegido. Não, senhor. O joio vai te entregar. O joio vai dizer onde você mora. O joio vai dizer o que você faz. O joio vai te entregar. Inclusive vai dizer coisas que você não fez. Escandalizados. É o falso testemunho. Vão chegar estudos como esse. Vão dizer, sabe o que eles fazem naqueles estudos? Eles bebem sangue de bode. Eles fazem isso. Eles falam mal disso, falam mal daquilo. Esses estudos serão completamente condenados. Vão inventar coisas sobre nós que você... Isso é ser escandalizado. O que é escandalizado? É quando você diz assim, isso é um escândalo. Aí você vai ser acusado de pedófilo. Aí vão chegar com provas para você dizendo que o teu marido estuprou criancinhas. Vão provar. Provar. Sabe o que é isso? E só o que vai te segurar é a confiança que você tem nele. Quando eu digo provas, eles vão forjar provas. Eles forjaram provas contra Cristo. Ele disse que ele derrubava o templo e em 3 dias reconstruiria. Jesus não disse isso. Jesus disse, derribai esse templo e eu reconstruirei. Estava falando do templo da alma, mas eles não entendiam a Bíblia, como hoje não entendem, e vão confundir tudo. Nós dizemos A, eles vão dizer que nós falamos B. E vão provar, então, vão pegar um vídeo como esse, recortar um pedacinho onde se disse uma coisa, vão desvirtuar, tá vendo? Ele disse isso, ó. O sujeito é maluco. O sujeito aí tem que matar. Então, primeiro que vão fazer, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e uns outros se aborrecerão. E não se engane, se você não for preparado, amanhã vão falar do Rogério que gravou esses vídeos e vão dizer, você participou dos estudos com ele? Sim, eu participei. Então você vai para a cadeia agora. Não, mas eu não faço mais parte, peraí. Não, como não? Não, mas a Cida faz. Aí. Ah, Cida, quem é Cida? Ah, mora lá. Ah, então tá. E começa um trair o outro. Não se engane, se você não se preparar. 11. Surgirão muitos falsos Profetas. e enganarão a Muitos. primeiro falsos cristos. Então pergunto, Henri Christ, já ouviram falar? Sim. Já? O Henri Christ te engana? Maluco, não é? Não te engana, mas o falso profeta te engana. Sabe por quê? Porque eu diria para você, hoje, você sabia que o domingo é o dia de Deus e você precisa guardar o domingo? Por que não? Mas e quem não sabe? O falso profeta vai apresentar a Bíblia e vai desvirtuar de forma profunda, entende? Não é mais um Henri Christ, não é alguém, me perdoem a expressão, não é um maluco. Não é alguém que apresenta uma coisa absurda. É um sujeito com extremo conhecimento bíblico. Entende? E vai desvirtuar a Bíblia. Vai ler a Bíblia e vai interpretá-la mal. São os falsos profetas que estão aí. São os pastores que estão abrindo a Bíblia, e aí ele abre a Bíblia e diz assim para você: este evangelho do reino será pregado em partes do mundo, e testemunha toda a gente, então virá o fim. E você diz o quê? Amém. Sim ou não? Sim. Mas é isso que está escrito? Não. Uma palavrinha. E ele derrubou você. Pergunto, um copo d'água aqui. Quanto de veneno precisa para me matar envenenado? Uma gota adulterada. É suficiente. O inimigo vai no âmago da questão. O que ele fez com Jesus? Está escrito: aos teus anjos dá a ordem a teu respeito para que não tropece em pedra. Estava escrito ou não estava? Estava. Ele escondeu uma palavrinha para enganar os caminhos. Com Eva fez a mesma coisa. E assim vai. O inimigo não precisa de muito, acredita. Ele conhece isso aqui como nenhum pastor desses que estão por aí com ele. Conhece muito isso aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje você liga a TV, exatamente hoje, por um exemplo apenas, e vê um sujeito sendo queimado vivo. O que acontece? Você, certo? Mas amanhã você vê de novo. Depois você vê de novo. Daqui a pouco, acostumou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
Esfriará. Daqui a pouco você nem dá bola mais. Você vai sair na rua ali, estão queimando um sujeito, você... Entendem? Já acontece isso, né? Muitas notícias hoje nem... Ninguém dá bola. É uma vida. Gente, olha, o ônibus lá, Mateus, morreu 20. Bom, são vidas, são almas. Né? Igual O amor de muitos esfriará. O pecado já é publicado. Vocês querem ver como o pecado é publicado? Não, aquele sujeito é um sujeito vaidoso. Olha que bonito. Vaidade na Bíblia é pecado. A vaidade passou a ser uma qualidade. Vaidade é pecado. Se publica o pecado hoje como se fosse uma coisa boa. Muitas palavras que se usam hoje, que são pecado na Bíblia, são sinônimo de qualidade. A etiqueta, sabe o que a etiqueta ensina quando você vai num restaurante? Etiqueta. Você quer ser um cara, né? Quando você vai num restaurante e o garçom te serve, a etiqueta diz que você não pode agradecer. Te pergunto, isso está certo? Não. A etiqueta está ensinando a gente a ser mal agradecido, mal educado. Ai de você, num restaurante de rico, obrigado pro garçom. Todo mundo vai, pô, esse é um mané que não sabe nem. Está preparado? Ah, mas se tiver vergonha, mas eu agradeço. Mas é assim, gente. Veja, é o que eu estou dizendo. Prepare-se para ser a escória do mundo. Prepare-se para ser o quadradão. Prepare-se para ser a contramão do mundo. Prepare-se para as pessoas te olharem. E isso é muito mais difícil nessa juventude aí. Ó. Não falo por mal para vocês, tá? Digo, pode ver. O que é a juventude? Ela tem que estar enturmada. Ele quer usar uma roupa diferente, ele quer usar... Mas a roupa diferente hoje, repito, tá? Não é um... Eu já vivi o tempo de vocês também. A moda do mundo hoje é o quê? É tudo do contrário. Tem que ser a calçona largona, tem que ser o tênisão. É assim, é a moda. E se eles não fizerem isso, eles estão deslocados. É a luta. Aí você tem que se preparar para ser o quadrado. Ele sai daí, por exemplo, o cara vai dizer, pô, o cara usa um boné de 1820. Não estou dizendo que é o boné que você está usando, tá bom? Estou dizendo, se ele não usar a barreta ou a quadrada, não sei lá, ele está fora. Né? Ele é o Zé Ninguém. Se ele não usar o tênisinho da moda, ele está fora. Aí você tem que ter personalidade. Eu não sou melhor do que ninguém, mas assim, na minha época, até porque eu aprendi cedo algumas diretrizes, eu não queria saber. Mas eu por birra, não é porque eu conhecia o Evangelho, eu era por birra. Ah, o sapato agora é quadrado da moda, eu vou usar o redondo. Que era o desafio. Eu ia ao contrário mesmo, que era para desafiar, mas isso por birra. E hoje, o cristianismo vai te ensinar a contramão mesmo. Você vai ser o diferente mesmo. Por quê? Se todo mundo estiver de verde, todo mundo, 500 jovens, todos de verde, e você estiver de amarelo, quem é que vai aparecer? Você. Ou seja, seja diferente, mas seja diferente do jeito certo. Todo mundo no escuro, você tem que ser o quê? Luz. Tá? Vamos lá, já estamos encerrando, tá? E no 15, versículo 15, que é esse, é a parte mais importante do estudo. Por quê? Por que o 15 é o mais importante? Me ajudem a ler aí. O que diz ali? Quando, pois, virde que é a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Olha só. Então vejam bem. Eles perguntaram, eles fizeram uma pergunta. Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando e sinal? Repito, pergunta. Quando, que mais? Sinal. Sinal. Não foi sinais. Eles não perguntaram sinais. Eles perguntaram quando e o sinal. Jesus, para que ninguém errasse, mostrou um monte. Falsos profetas, falsos cristos, tal. Agora vem a resposta correta. Ou seja, se você não entendeu nada até aqui, se você não consegue detectar os falsos profetas, se você não consegue detectar os falsos cristos, se você não... Mas pelo menos isso você tem que entender. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê,
Entenda. Isso você não pode deixar passar. Se você não entender mais nada, isso você vai ter que entender. E é o livro de Daniel. Abominação que traz a desolação. Virá uma abominação que trará o fim do mundo. Esse é o marco. E esse é o próximo estudo. Tá bem? Nossa, maravilhoso. Então, só para que fique isso muito claro, tá? Então, o grande sinal é quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, nosso próximo estudo será o livro de Daniel, para entender a abominação da desolação e poder entender qual é o grande sinal que vai mostrar para nós, sem sombra de dúvida, que nós estamos no fim dos tempos. Bom? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.